Olá, meus amados, queridos e queridas, do meu Deus e meus. Bom dia, né? Mais um bom dia que o Senhor nos concede pela sua infinita misericórdia. Porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Olha, irmãos, hoje temos uma palavra para você, né? E vamos começar hoje aqui em Mateus 10:22, que diz assim: E o irmão entrega 10, 21 e 22. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis, por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Assim, queridos e amados, nós que hoje procuramos estar atentos às leis do Senhor Deus, às doutrinas do Senhor Jesus, sofreremos muito, padeceremos muito, porque até em nossa própria casa seremos odiados por causa do santo nome do Senhor, do verdadeiro Jesus. Aqueles que andam com o falso Jesus nas falsas igrejas, ouvindo palavras do falso Jesus, né? Do Jesus falso, palavras que não estão na Bíblia, que não são verdade, que são deturpadas. Então, estes que as escutam, até irmãos nossos da nossa casa, parentes, pai, mãe, nos odiarão por estarmos no caminho certo, ouvindo ao verdadeiro Jesus na verdadeira igreja. Então, sim, seremos odiados e padeceremos por causa disso. Em Mateus 5, 10 e 11, ainda em Mateus: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. E no 12, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Portanto, não devemos ficar com raiva deles. Ao contrário, devemos orar por eles, né? Mas nós devemos nos alegrar com isso, porque estão ficando com raiva de nós, nos abandonando, né? Nos xingando, talvez. Não paguemos com a mesma moeda, oremos por eles. Mas Deus está vendo tudo, e Ele é que é o dono da vingança, e Ele que se vingará. E ainda em Mateus 10, 32 a 40, diz assim: Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem são os seus familiares. Amados. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. Quem vos recebe, a mim, me recebe. E quem me recebe a mim,
recebe aquele que me enviou, que foi o Pai que o enviou. Portanto, nós seremos odiados até na nossa casa, pois os nossos inimigos, segundo Mateus 10:36, serão os nossos familiares. Mas volto a dizer, não fiquemos com raiva deles, não. Nos alegremos por isso, porque estamos sendo odiados por causa do santo nome verdadeiro do Senhor Jesus. Ao contrário, oremos por eles, por estes tais, amados e amadas, meus irmãos. Em 2 Timóteo 3:10-14, nos diz assim, 2 Timóteo 3:10-14. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou, diz Paulo aqui em Timóteo. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tens aprendido. Portanto, queridos e amados irmãos, estamos sabendo aqui de quem estamos aprendendo, do próprio Jesus na Bíblia, não de falsos pastores e falsos mestres, a mentira. Não, estamos aqui aprendendo a verdade, por isso padeceremos. E em 1 Pedro 4:12, 13 e 14 diz: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, pois Cristo passou por essas aflições. Os fariseus, aquele povo antigo, os fariseus, os escribas, o questionavam, era contra eles. Eram contra ele, contra o Senhor Jesus, contra as suas palavras, duvidavam que ele era o Filho do Pai. Ainda, no 13, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, graças a Deus, amados irmãos. Em Salmo 56, 7, 8 e 9. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos, isto sei eu, porque Deus está comigo. Portanto, amados, Deus tem odre, e coloca as lágrimas dos seus santos, daqueles que choram, que são perseguidos pelos falsos pastores, os falsos profetas das falsas igrejas, até pela sua própria casa, que você derrama lágrimas, Deus as conta e as coloca no odre dele. Então é ele, a vingança pertence a ele, não a nós. Portanto, oremos ainda por estes que nos afligem, por causa do verdadeiro nome santo do Senhor Jesus, obedecendo quando estamos obedecendo as suas doutrinas. Em 2 Tessalonicenses 1, 3 a 7, porque aqui nós lemos a Bíblia, diz assim: Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós abunda,
abunda uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Deus é quem vai dar tribulação aos que nos atribulam. E a vós que sois atribulados, nós, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, os desobedientes serão castigados por Deus, não por nós. Viu, amados? Então, essa é a palavra que eu gostaria de estar dizendo e estou dizendo e pregando a vós, aos vossos ouvidos, aos vossos corações nesta manhã, neste domingo que inicia a semana. Só temos que agradecer a Deus pelas aflições as quais padecemos, até na nossa própria casa. Oremos por eles. E vamos orar agora. Pai querido e Pai amado, obrigado por estar conhecendo cada vez mais a Tua santa e fiel palavra e andando nos vossos caminhos, obedecendo ao Seu Evangelho, às Suas doutrinas. Obrigado. Nos ajuda. Perdoa aqueles que são contra nós. Abençoa eles, livra eles, Senhor, para que eles também consigam enxergar essa verdade a qual enxergamos. Obrigado. Abençoa nossa casa, nossa família, toda a nossa parentela, nossa mulher, marido, filhos, amigos, irmãos. Senhor, abençoa todos esses que nos seguem, que nos escutam nessa hora, que tem nos dado nesse canal para que ouçam a verdade a qual estamos pregando, pois essa é a verdade que está na Bíblia, é a Tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo, nos dá um bom dia, abençoa-nos e guarda-nos, em nome do Seu Filho amado, Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, graças a Deus. Amados e amadas, bom dia e graças a Deus, e vamos perseverar.